A terceira temporada de True Detective. Sem spoilers. Que legal, né, que a gente está voltando a falar de True Detective, né? A gente fez um programa longo em 2014. 2014. Isso, ainda em 2014 a gente falou da primeira temporada, que foi brilhante, né? A gente conseguiu falar meia hora, naquela ocasião a gente falou meia hora sobre a primeira temporada. A gente falou mais, é que a edição final ficou com meia hora. Exato, E não demos spoilers, né? Exato. Então aqui o cartão para você ser direcionado a esse programa bacana, assim, para dar uma olhada caso você ainda não tenha visto. E 2015 trouxe uma segunda temporada que foi absolutamente desastrosa, tanto em recepção do público como de crítica. A gente pode acreditar isso até o próprio ritmo de produção que diferenciou True Detective das outras séries já em sua primeira temporada. Porque, para quem não sabe, True Detective ele costuma ser escrito pelo seu criador e showrunner, que é o Nick Pizzolatto, e no caso a primeira temporada ela teve só um diretor, que foi o Cary Fukunaga. A segunda continuou com os roteiros do Pizzolatto, mas foi realmente a correria, né? A HBO pressionou para que saísse uma segunda temporada, deu no que deu. Que merda, hein? Tivemos 4 anos aí de preparação para chegar nessa terceira temporada, que finalmente coloca novamente a série nos trilhos e mostra que o Pizzolatto é um cara absolutamente competentíssimo, é um romancista de verdade trabalhando na televisão. Pizzolatto realmente é um cara fora da curva. Aliás, True Detective, a série, tirando a segunda temporada, é uma coisa muito fora da curva. Primeiro porque foge de todos os padrões. Primeiro, só de olhar o calibre dos atores envolvidos já é uma coisa. Outra coisa, você ter todos os episódios, é claro que a segunda temporada nem vamos citar aqui, tá? Então, tudo que a gente falar, leve em consideração que é sobre a primeira e a terceira temporada. No caso da primeira temporada, tudo dirigido por um único diretor, então dá aquela unidade, tanto na fotografia quanto na própria direção, mise-en-scène. Aqui na terceira temporada, mesmo que não sejam todos os episódios dirigidos pela mesma pessoa, ainda assim você vê uma unidade conceitual na direção, do início ao fim. Você pode falar que é um cara só que você vai acreditar. Essa questão que você falou, né, é um romancista no mundo do audiovisual. O cara, ele traz o melhor do romance, o melhor do estilo do romance. Então todo aquele desenvolvimento de personagem que normalmente em um romance é muito mais trabalhado que no audiovisual, até mesmo pelo tempo e tal. E aqui o cara consegue transpor de uma forma assim, e que ele consegue não só desenvolver o lado psicológico dos personagens, como ele consegue também traduzir isso em imagens, um conversa com o outro, e você tem um ritmo cadenciado que não é igual a série de hoje em dia, até da HBO, que cada final de episódio, a cada 2 episódios, você tem um mega cliffhanger, né, um mega plot twist. Não, ela vai no ritmo, não precisa ter aquele final apoteótico ou aquele mid-season. Não, ela segue o ritmo, tem que ir, é orgânico, é fluido, é um alívio, né, nos dias de hoje, vamos falar a verdade. O Pizzolatto, ele não tem uma fama muito boa aí dentro da galera que trabalhou com ele, né? Falam até que o Fukunaga não voltou por conta desses atritos, né? Dele ser uma pessoa muito difícil de trabalhar, né? Acho que a gente poderia até chamar ele de Nick Pé no Saco, né? Podia vir a bateria agora, né? Mas enfim, o Fukunaga também, hoje em dia, ele está envolvido com a produção do novo 007 e tal, tem tudo isso. Mas, vamos lá. Avaliando aí o que a gente sabe de bastidores da terceira temporada de True Detective, a gente sabe que tinha o Jeremy Saulnier, que era contratado para fazer a temporada inteira. Ele saiu, acho que depois de 2 episódios, né? O que já é preocupante quando você lê, né? Você falar que o cara contratado, ele deu fora. Então, o miolo da temporada, que são 8 episódios, é dirigido pelo próprio Pizzolatto, cara. Isso é mais notável ainda, mostra que o cara é mais competente ainda do que a gente pensava. E aí depois, posteriormente, entra um outro diretor, que é o Daniel Segheim. E, conforme o Gustavo falou, a série ela não perde o pique, ela mantém essa unidade visual, estética, conceitual, de uma forma fantástica. E a gente já falou tanto aqui, a gente nem deu a sinopse, né? Passado agora, né? Retomando a estrutura narrativa, né, da primeira temporada, nós temos agora não 2, mas 3 linhas temporais, o que mostra, assim, o que poderia demonstrar que o Pizzolatto estava retornando a um território seguro, né,
o que, sei lá, é dúbio. Só que aqui ele trouxe a novidade de 3 linhas temporais ao invés de 2. E, felizmente, ele não se perdeu com essa opção. E mais ainda, a gente não vai dar o spoiler, tá? Porque isso é mega importante lá pro final da série, mas tudo isso que ele elaborou, intercalando 3 linhas temporais, 1980, 1990 e 2015, é absolutamente importante dentro do conceito que ele tenta passar na jornada dramática do seu personagem principal, que é o Wayne Hayes, vivido magistralmente pelo Mahershala Ali. E novamente nós temos uma investigação a respeito de 2 crianças desaparecidas, apontando mais ou menos para alguma coisa também muito parecida com a da primeira temporada, né? Exato. Aqui ele acrescenta uma linha narrativa e ele diminui um protagonista, né? Porque o Stephen Dorff, ele é um coadjuvante, né? O parceiro, então, True Detective tem aquele formato lá do Woody Harrelson e do Matthew McConaughey, então os dois são protagonistas. Aqui não, aqui é o personagem do Hayes, o personagem do Mahershala Ali. Assim, essas 3 linhas temporais, bom, primeiro que ele usa com uma maestria na edição, incrível. Aquilo lá não foi feito na sala de edição, aquilo lá foi feito no roteiro, é visível que foi feito no roteiro. Até mesmo por causa dos takes que você faz a transição, aquilo lá não é o cara da edição que falou, que genial, não, porque aquilo lá teve que ser filmado daquela forma, né? E você tem várias sutilezas no comportamento dos personagens, principalmente do protagonista, que ele é um cara um pouco mais ingênuo, mas um cara muito mais relaxado no segmento que é o primeiro cronologicamente, para num segundo ele ser aquele cara esquentado, e no terceiro, que ele já velho, já vinha aquela sabedoria, mas ao mesmo tempo aquela inocência de uma pessoa que quase não conhece nada, porque ele tem o problema do Alzheimer. Então é basicamente uma temporada que fala sobre a fragilidade da memória, sobre a interpretação da memória e sobre um conceito de tempo muito complexo. No caso, quando a gente volta na primeira temporada, nós temos essas 2 linhas temporais muito mais para gerar um suspense na história, um formato que você não cansa, você aumenta o suspense porque, poxa, um caso que depois de anos não foi resolvido, tal, e esses caras vão voltar, eles tretaram no passado, então tudo isso vai compondo esse suspense legal da primeira temporada. Agora aqui, o lance de você ter essas linhas cronológicas separadas não só é interessante para o suspense, mas também é um formato que faz sentido no conceito da série. Tanto pela memória do personagem principal, que a gente percebe o quão frágil é, até mesmo pelo conceito do tempo que ele coloca, que agora a gente vai entrar num terreno mais delicado. Imagine o seguinte, isso a gente já falou, cara, a gente já falou na obra do Alan Moore, do Inferno, já falou na obra do Alan Moore, do Watchmen, inclusive todos eles têm vídeo, você pode clicar nos cards aqui, mas também falamos no Grant Morrison, no Pax Americana, que tem um exemplo muito ilustrativo dessa questão desse tempo como algo que nós enxergamos indo para uma direção e a entropia nos diz qual direção seguir, mas que na verdade é uma coisa que sempre foi, sempre será e é algo circular, para assim dizer. Imagina que você tem um quadrinho na sua mão. Esse quadrinho você pode estar lendo o final, aí você abre o começo, só que o final já está lá, está tudo aí na sua mão. Você só que está dando a condução do começo para o final, mas se você quiser ver ao contrário, ler primeiro o meio e tal, você pode. Então esse universo que o Pizzolatto construiu da primeira e da terceira temporada fazem parte desse conceito. E aqui na terceira, se antes a gente especulava na primeira, pode ser isso, pode ser aquilo, tal, aqui na terceira ele fala, Sim. Né? Existem correspondências diretas, né, entre falas da primeira temporada e as coisas que nós vemos aqui nesta, né? E é até justamente essa a grande beleza do texto do Pizzolatto, porque aparentemente se você for escrever num papel a sinopse da jornada do Wayne, né? Você vai ver que é um negócio absolutamente simples. Sim. Porque não é isso que importa, né? Não é o caso, é o universo, é o em volta. Nós processamos o tempo linearmente, mas fora do nosso espaço-tempo, do que seria uma perspectiva em 4ª dimensão. O tempo não existiria. E dessa vantagem, se pudéssemos obtê-la, veríamos
nosso espaço-tempo é achatado, como uma única escultura, com a superposição da matéria em cada lugar que ela já ocupou. E mais ainda, além dessa questão complexa, que eu acho que quem não viu ainda vai ficar de orelha em pé e vai falar, nossa, mas o que os caras estão falando, mano? É uma série de investigação criminal, os caras estão falando de embaralhamento de tempo. Ok, isso é absolutamente sutil na série. Supondo que você já tenha assistido, ou que ainda vá assistir, e não quiser prestar atenção em nada do que a gente falou aqui, ainda assim você tem um produto audiovisual absolutamente bem acabado e feito com carinho. Mas eu até escrevi um artigo sobre isso, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, que é um artigo com spoilers, mas nós ainda faremos um podcast com spoilers da terceira temporada de True Detective. Tem que ter. É impossível, tá? A gente está se segurando muito aqui para não soltar coisas determinantes aí para a história. Mas enfim, sobre tudo isso, essa visão complexa, essa visão temporal, essa construção temporal complexa da série, mas a questão da memória do personagem ali na sua reta final da vida. Cara, nós fizemos também um programa sobre Rashomon, né? Também vamos colocar o card aqui em cima, em que a gente fala a dificuldade que nós, enquanto formadores de juízo sobre quaisquer coisas, nós temos para formar esses juízos a partir do testemunho de outras pessoas. Mas e quando é o seu próprio testemunho para você mesmo que não está claro, né? Então, esse é o grande drama do personagem principal. Isso é tudo que a gente, sabe, simpatiza com ele e quer ver como ele vai resolver isso. Sobre a questão do Roland, né, que é o personagem do Stephen Dorff, o Gustavo tocou num ponto também muito, muito importante, porque poderia ser um protagonista ofuscado, mas nós percebemos que ele foi escrito para ser uma espécie de escada do outro, né? E mesmo assim, o elenco inteiro é bom, né? O Mahershala é a estrela, não temos dúvida disso, mas todo elenco tá bem, né? Todo elenco, assim, cumpre sua função de uma forma, assim, mais do que satisfatória. Well, Detective Hayes, could you tell us your timeline of events? November 7th, 1980. Was just a case when I caught it. I know it'd be my last. Voltando a falar do tempo e da importância de cada um desses personagens. Não só Stephen Dorff, mas cada um que está lá é uma peça muito importante, como se fossem âncoras para o próprio protagonista se acertar em... Opa, peraí, tá, entendi, agora eu estou no tempo e tal. Tanto é que a gente falou que essa série ela tá com 3 linhas temporais, mas na verdade isso aqui não é um spoiler, tá? Tem um momento específico, que é uma quarta, que é uma cena só. Sim. E o único laço que o personagem, que o protagonista tem para saber que momento ele tá, é a filha. Né? Então, que a filha que está naquela idade, que não é a criança e nem aquele momento que ela está afastada dele, está nesse intermédio deles. E você percebe no ator, na expressão, quando vai de uma cena para outra, que ele percebeu isso de uma maneira sutil. Por isso que a gente está falando do tempo. E o que é interessante aqui na terceira temporada, com relação a esse negócio do tempo, o Daniel citou a fala do personagem Rust, do Matthew McConaughey, na primeira temporada, onde ele fala dessa questão do tempo, do universo. E se você ficar só com a primeira temporada, você pode interpretar que é um personagem muito letrado, só que ele tá tão maluco que ele tá falando qualquer coisa pros policiais. A terceira temporada ressignifica isso. Sim. Mostra que esse personagem, de certa forma, assim como o personagem do Reis, percebia isso de alguma maneira, tinha uma sensação, mesmo sendo uma sensação sutil, uma percepção que não fosse exatamente consciente desse fato. Falei de 4 linhas, na verdade tem 5, só que aí eu não posso falar a cena de 5 porque daí é spoiler mesmo. Mas em termos narrativos mesmo a gente pode considerar essas 3. Uma coisa interessante sobre essa questão do tempo. O tempo aqui, ele é um personagem, e um personagem muito importante. Talvez, é claro, em termos narrativos não, mas em termos conceituais podemos dizer que o tempo é um protagonista. Não é à toa que no primeiro episódio, a personagem que faz a mulher do Reis, ela está declamando um poema, e o poema fala sobre o tempo, e ela descreve o tempo, e no final, eu sou o tempo, pode me chamar de o tempo. Do mesmo jeito que nós temos grandíssimas obras, como por exemplo, vocês fizeram o programa do Corto Maltese,
eu sou o Oceano Pacífico. Aí, além disso, você tem, por exemplo, o Moby Dick, o cara começa, me chame por Ismael, me trate-me por Ismael. Então, assim, tem essa coisa que na literatura é muito comum, e no caso aí o quadrinho do Corto Maltese, esse negócio de algo etéreo ou algo físico, mas que nós temos uma conceituação mais de algo etéreo, ser um personagem importante. Corto Maltese não seria Corto Maltese sem o oceano. Moby Dick não seria Moby Dick sem aquele relato testemunhal do Ismael. E aqui você não teria essa série funcionando se não fosse o tempo fora do tempo como nós entendemos da entropia. É outra coisa. E vocês acham que o negócio é maluco. Ele consegue ser maluco na sutileza. Exatamente. Se você quiser ignorar, de novo, né? Tentem extrair isso. Tem tantas formas de você interpretar a jornada do cara, né? Para nós, a nossa formação faz muita diferença, né? Acredito que você logo mais vai dar uma olhada ali no meu artigo, você vai ver que, sei lá, aquilo é muito a minha cara, porque também fala de coisas que eu consumi durante a minha vida inteira. Mas é óbvio que a gente não está dando uma única interpretação, a única possível para o universo de True Detective. Não é nem não estamos falando nem só da primeira da terceira temporada, mas da primeira e da terceira também. Ali, cara, a marca das grandes coisas é sempre entregar para o público o argumento e o contra-argumento, né? Então, cara, essa beleza toda, ela é rara hoje na TV, né? Hoje a gente sabe, respira aliviado quando termina de assistir uma terceira temporada de True Detective, porque a gente fala, nossa, tomara que no ano que vem eu tenha algo assim de novo. Não, vamos esperar mais 4 anos. Vai que dá igual a segunda temporada. É verdade. My whole brain's a bunch of missing pieces. You ever been someplace you couldn't leave? You couldn't stay, both at the same time? Things I've seen, things I know, didn't do anything but cause harm. A lot of people around this are dead. A lot of people gone. Most people I ever knew are gone. Whatever you think you did or didn't do, you don't deserve to suffer. This case, that's all I can think of. I want to know the whole story. Já larga um like aí no vídeo se você curtiu. Dá uma olhada lá no Apoia-se, onde o Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo para você que está a fim de continuar vendo nosso conteúdo aí toda semana aqui em vídeo, toda quinzena nos podcasts. Entra lá, apoia-se/Formiga Elétrica e contribui com aquilo que você achar melhor, aquilo que você quiser, aquilo que você achar que a gente merece e ajuda a gente a melhorar o nível técnico aí dos nossos programas e expandir nosso conteúdo, inclusive. Se você ainda não se inscreveu no canal, só clicar aqui na formiga na cabeça do Gustavo. Não esqueça de ativar o ícone do sino para ser notificado a cada novo vídeo. Dá uma olhada na descrição no link do artigo. E é isso, a gente se despede aqui. Falou!